Olá, chegamos no dia 12, o dia do cabelo maluco. Muito bom, mas é o que tenho, vamos que vamos. Hoje o Yogananda conta um pouco da vida dele no eremitério do seu guru. Então, lembra que ontem ele foi lá para Vrindavan, teve aquele banquete, enfim, cachorro. George. Hoje ele conta, né, como foi a chegada dele no eremitério do guru. E, incrivelmente, isso foi dentro dos 28 dias que ele já tinha previsto, né? E quando ele chega, a primeira coisa que o guru fala para ele é que ele deve voltar para casa da família dele em Calcutá, que ficava a uns 20 quilômetros de distância, e frequentar a faculdade. E o Yogananda moeu aquilo por dentro e falou assim: sim, mestre, claro, mestre, eu vou para a faculdade, mas por dentro ele estava assim, inconsolável, porque ele não queria frequentar a faculdade, ele queria ficar ali no eremitério, ele queria conhecer Deus, né? Esse era o grande afã da vida dele. E aí o mestre falou: no futuro você irá para o Ocidente e lá as pessoas vão te tratar de uma forma muito mais respeitosa e darão muito mais valor, né? Aí pros seus conhecimentos, se você tiver um título universitário. Mas sempre que você puder, você vem pra cá. E a gente não precisa nem falar que o Yogananda mais faltava do que ia na faculdade e só tirava ali o mínimo para conseguir passar, porque ele passava o dia todo lá no eremitério. E no capítulo de hoje tem duas passagens que eu acho muito legais. A primeira é que o Yogananda estava sendo devorado pelos mosquitos, né? Então imagina, a Índia, calor, né? Do lado do Ganges, do rio, e ele estava sendo devorado pelos mosquitos. E ele não conseguia dormir. E olhava, e o mestre dele lá parado meditando ou dormindo assim tranquilamente. E o Yogananda já em carne viva de tanta picada que ele estava tomando. E aí o mestre vira para ele e fala assim: tudo bem, Yogananda, pode comprar 2 mosquiteiros, um para você e um para mim. E eu só tô pedindo esse mosquiteiro para mim porque você vai pôr aí em você, os mosquitos vão vir todos aqui para cima de mim, né? E o Yogananda assim fez, comprou lá o mosquiteiro e enfim, mas assim, o que o mestre queria mostrar para ele é que ele não precisava, porque se ele tivesse a consciência que os mosquitos não podiam fazer mal, ele não levaria tantas picadas que nem ele estava levando. E um belo dia, o Yogananda estava lá junto do seu mestre, né, ouvindo as palestras e meditando, e aí vem um raio de um mosquito lá e pousa no Yogananda, e Yogananda faz um movimento para matar o mosquito. E aí o mestre olha para ele e fala: continua, vai, continua. E o Yogananda fala assim: não, mestre, mas eu ia matar aqui um ser vivo, porque querendo ou não, um mosquito é um ser vivo, né? E aí o mestre meio que fala, tipo, a diferença agora é só pro mosquito, porque você já cometeu aí o ato de violência. E isso é algo muito prezado na Índia e é a base, inclusive, né, do vegetarianismo e do veganismo, que é o princípio da não violência, o ahimsa, que é o primeiro princípio do yoga. E na verdade o ahimsa não é não cometer atos violentos, mas não ter nem o desejo de cometer atos violentos. Então, se na sua mente você já imaginou que você tá, né, aí em alguém, já não é a rinça. Então, a rinça é você trabalhar isso de tal forma que você não tenha nem mais o ímpeto da violência. E esse é um dos Yoga Sutras de Patanjali e foi o primeiro sutra, né,
que eu aprendi e nunca mais esqueci, graças à minha professora Cristina Ruggiero, do Yogananda, que é Ahimsa Pratistayam Tat Saminidal Vairataga. Ahimsa Pratistayam Tat Saminidal Vairataga, que significa exatamente: nenhuma criatura manifesta hostilidade em presença de um homem aperfeiçoado em ahimsa, não violência. Então, quando você não tem mais dentro de si esse ímpeto violento, você cessa de sofrer hostilidades de qualquer parte que você vá. Então, é uma lição muito desafiadora, digamos, né? E o ahimsa foi a base aí, por exemplo, do Gandhi para conseguir fazer aí a independência da Índia, né? Quando era colônia britânica. Então ele usava muito da ahimsa, e eu lembro um trecho do filme, tem um filme bem antigo do Gandhi, né? Que ele fala pros... não sei se podia já chamar de satyagrahis, que são os seguidores do Gandhi, né? Que quando viessem bater neles, para eles simplesmente sentarem, não revidarem e sentar. E aí tem uma cena que eles estão trabalhando, se eu não me engano era numa mina de sal, e aí eles começam a fazer greve, e aí acho que a polícia, enfim, o exército chega lá e começa a bater em todo mundo, e eles simplesmente sentam e não fazem nada, sentam, baixam a cabeça e ficam lá esperando. E aí é muito engraçado, porque quem começa a bater começa a ficar constrangido de bater em alguém que não tá fazendo nada. E aí, né, enfim, cessa a hostilidade. Gente, minha rinite tá um espetáculo. Não é catota não, é o nariz que tá coçando mesmo. Então tem essa parte do ahimsa, que é bem interessante. A outra parte que eu acho muito legal nesse capítulo é quando ele fala do poder dos nossos pensamentos e do subconsciente. O Yogananda, no início ali da vida, né, na sua juventude, ele era muito magro. E por anos ele tinha aí uma dispepsia, né, que é a má digestão, ele não conseguia engordar. E aí ele reclamando com isso pro mestre, e o mestre falou assim: não, tenho certeza que Deus vai te curar. E no dia seguinte o Yogananda acordou bem e passou ali um tempo e ele ganhou o peso necessário. E aí o mestre recordou uma época que ele estava doente e ele emagreceu, e ele chegou pro mestre dele, que era o Lahiri, né, o mesmo Lahiri, que era o guru dos pais de Yogananda, e falou: ai mestre, eu tô tão doente, eu emagreci. E o mestre falou: ah, mas tenho certeza que amanhã você vai se sentir melhor. E no dia seguinte ele estava melhor. Ele chegou: mestre, você tem razão, hoje eu me sinto tão bem, com tanto vigor, tanta disposição. Aí o mestre: ai, que bom, né? A sua doença aí foi bem pesada, né? Você ainda tá se recuperando, né? Pode ser que ela volte, cuidado. E no dia seguinte, ele amanheceu mal. E aí ele foi lá, chegou pro mestre, né? E aí, Shurastei ou Shuragô? Tô doente ou ou eu tô recuperado? E aí o mestre falou que, na verdade, ele... O corpo dele, né, o subconsciente dele, agiu conforme a expectativa do que o mestre falou. E a partir disso, o mestre deu ali uma lição para ele, né, do quanto é importante a gente vigiar os nossos pensamentos e ter certeza de que tudo que aquilo que a gente pensa, a gente alcança, seja bom ou seja ruim. E é muito engraçado que, eu até comentei esses dias na aula, que os indianos, eles já nascem com esse pensamento. Numa passagem lá na Índia, eu estava na escola e eu estava conversando com um dos gerentes ali, né, do pessoal do administrativo da escola, e
E ele estava falando um pouquinho sobre mantra, falando um pouco sobre tudo. E ele falou assim: em qualquer situação que você esteja passando, você pode pensar algo bom e algo ruim. Por que você vai pensar algo ruim? Então, essa reforma de pensamento, que tudo que aquilo que a gente pensa, de alguma forma a gente materializa. A gente começa a agir, né, de acordo com tudo aquilo que vai nos levar para concretizar os nossos pensamentos, seja bom ou seja ruim. Por isso, Cristo já dizia: orai e vigiai. Então, né, vigie seus pensamentos, vigie suas ações, porque se você pensou, há grande chance de acontecer. Então é isso, queridos. Beijo para vocês e até amanhã.